Na hora que os judeus estão saindo do Egito, a gente tem toda a história das pragas, a gente tem as pessoas passando por milagres incríveis, e de repente a gente chega num trecho curioso, um trecho interessante, onde eles chegam no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho está fechado. As pessoas não sabem o que fazer, começa um desespero, começam os egípcios a vir atrás, e as pessoas começam a ficar cada vez mais desesperadas. Começam a ter divisões, umas pessoas pensam em suicídio, outras pessoas pensam em voltar no Egito, outras pessoas não sabem o que fazer. E é uma situação interessante. Moshe Rabbeinu, vendo aquilo lá onde não tem para onde correr, não tem o que fazer, ele começa a fazer o que todo judeu faz no momento de Tzures. Ele começa a rezar. Está escrito que Moshe Rabbeinu ele começou a rezar, e Hashem briga com ele e fala, Matitzak Elai. O que você está rezando para mim? Vai, segue, viaja, anda. E aqui tem duas perguntas interessantes. Uma, por que eles não seguiram nesse contínuo que estava tendo de milagres? Eles já estão passando por todos aqueles milagres incríveis. Hashem não podia fazer, eles chegam no mar, o mar abre, eles entram, egípcios entram, eles saem, o mar fecha, e a história foi milagrosa da mesma maneira. Para que fazer esse momento de tensão, de ansiedade, de medo? Parece tortura, você deixa a pessoa lá, enclausurada, eles estão vindo, não abre, vindo, não abre, não abre. Até quando a pessoa chega, ela se joga no mar, tá já no nariz. Pronto, daí o mar abre. Para que passar tudo isso? Não podia ser um negócio mais, um flow melhor? Não podia seguir a coisa de uma maneira mais agradável? Para que essa tensão? E dois, por que Hashem fala para Moshe Rabbeinu não rezar? A gente está acostumado a rezar para Hashem, e de repente Hashem fala para Moshe, não é para rezar para mim, é com você. Por que isso daqui? Então, para a gente poder entender essa pergunta, essas duas perguntas, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. E a gente vai entender um pouquinho do início de Bereshit. A gente vai voltar para a criação do mundo. Logo na criação do mundo, a gente tem vários capítulos que são curiosos, que na verdade nem precisariam fazer parte da Torá, mas fazem alguma coisa, eles ensinam para a gente. Que o principal da nossa Torá podia começar com Avraham Avinu, que foi o início do judaísmo, do monoteísmo, foi aquele que quebrou os ídolos do pai, aquele que foi contra a idolatria. Começa de Avraham Avinu, mas a Torá não começa de Avraham Avinu. Ela traz 4 episódios antes. A primeira, Adão e Eva. A segunda história, Caim e Abel. A terceira história, Noé. E a quarta história, a Torre de Babel. Então essas 4 histórias, alguma coisa de importante tem para ensinar para a gente, para poder chegar em Avraham Avinu, para poder responder a nossa pergunta do mar, e é aí que a gente começa. Adão e Eva, Adão e Havá, eles estavam no Gan Eden, eles fazem o que todo mundo sabe, eles acabam comendo daquela fruta proibida, e na hora que eles comem dessa fruta, a reação inicial deles é perceber que eles estão nus, eles estão pelados, eles se escondem, eles vão no meio do matinho e vão se esconder. Está escrito que o vento de Hashem começou a soprar lá no Gan Eden e começou a procurar eles e fala, Adão, falou para Adão, cadê você? Aieca? Ele fala, estou aqui. Ele fala, mas eu não estou entendendo, por que você está escondido? E Adão fala para ele, não, porque de repente eu percebi que eu estou pelado, não é bonito a gente estar pelado na frente de Hashem. Um argumento bonito, né? Hashem fala, mas você até hoje não percebeu que você estava pelado, agora você percebeu que você está pelado? O que aconteceu? Que você agora percebeu isso daqui, algo que você não perceberia antes? Talvez você não comeu daquela fruta que eu falei para você não comer? Você vê que Hashem sempre na pergunta, querendo que ele tome consciência. E aqui ele dá um passo, que é o nosso ponto aqui da história. Ele chega para Hashem e fala, Hashem, não sou eu não sou culpado. Foi aquela mulher que você me deu, ela me deu da fruta para eu comer. E nesse momento, a gente tem algo que é natural do ser humano, muitas vezes. A fuga da responsabilidade. Em vez da pessoa assumir, calma, eu fui responsável por isso, eu escolhi isso, é minha responsabilidade, é minha culpa. Não, é muito melhor você culpar aos outros. É aquele instinto humano de negação, de querer colocar a culpa em algo que está fora. E quantas pessoas, se a gente vai analisar, elas não vivem a vida delas dessa maneira? Quantas pessoas elas não vivem a vida delas, muitas vezes, culpando que a vida dela não vai para frente porque o chefe dela não é um bom chefe? Ou ela vai culpando porque a esposa dela não é uma boa esposa?
ou porque os filhos não são os filhos que ela gostaria que fossem, ou porque os amigos não respeitam do jeito que ela gostaria, ou que os vizinhos não servem. O mundo todo é culpado. E a pessoa sempre vai dando críticas. Agora a época não é boa, agora está em crise, agora o Brasil não está bom. Eu lembro desde quando eu era pequenininho. Eu ouvi aqueles velhinhos do Bom Retiro falando, como tá difícil, como agora a época tá difícil, como é a inflação, daí veio o Collor, pegou a poupança, plano Collor, e difícil, sempre, e desse vai até hoje, vai hoje, 2026, falando pro pessoal, como tá? Tá difícil, tá em crise, é difícil, guerra, o dólar, sempre a pessoa tem o que não tá bom, sempre tem, mas calma, se você tá num emprego que não tá legal, você pode tomar uma escolha de procurar um outro lugar. Se você não está num ambiente bacana de amigos, você pode procurar, às vezes, um outro ambiente. Às vezes, tem coisas que você pode fazer. Só que a pessoa ela prefere ficar o quê? Acomodada no lugar e colocar o que a culpa é nos outros. Isso é aquela fuga da responsabilidade, pessoal. É quando a pessoa ela começa a fugir daquilo que está na mão dela e é muito mais fácil, muito mais cômodo você culpar as outras pessoas. Culpando os outros, você é vítima, não tem nada que possa fazer e o problema está nos outros. Só que muitas vezes as pessoas se esquecem que escolher não fazer nada também é uma escolha. A pessoa às vezes acha que já estou nesse emprego, eu vou ficar aqui, o que eu vou fazer? A pessoa vai seguindo, ou seja, cada dia que você segue, você está escolhendo, estou escolhendo continuar aqui. Só que às vezes a gente se esquece que a gente está tendo essas escolhas. Às vezes a gente vai se colocando como vítima e a nossa vida vai ficando travada, a pessoa não vai para frente. Uma vez eu encontrei uma pessoa, meu Deus, na sinagoga, que ele é da linha freudiana. E ele falou para mim, olha, conforme Freud, a pessoa está determinada a fazer as estruturas inconscientes dela. Eu falei, como assim? Ele falou, se ela tem uma natureza inconsciente de assassinar, certeza ela vai assassinar. Isso é o determinismo que a gente tem, conforme os padrões inconscientes, ela vai fazer aquilo lá. Eu falei, mas calma, isso daqui é errado, tem livre-arbítrio, a pessoa pode escolher fazer o certo ou o errado. Ele falou, não, pela nossa visão, a pessoa está determinada a fazer aquilo que o inconsciente dela está programado. E o que a Torá está falando para a gente aqui é justamente o contrário disso. Falou, não. A gente não é vítima dos nossos impulsos. A gente não é vítima dos nossos instintos. Mesmo que você tenha instinto, mesmo que você tenha impulso, mesmo que você tenha sociedade, mesmo que você tenha um monte de coisa, você ainda é responsável pela sua vida. Você ainda pode fazer escolhas. Adam Arishon, ele começou a fugir disso. Quando chegou para Havá, para Eva, ela falou a mesma coisa. Eu? Não é minha culpa. Foi a cobra. Ela me atiçou para comer aquela fruta. Ou seja, todo mundo jogando a culpa no outro. Adão não foi ele, foi a mulher não foi ela, foi a cobra. Ou seja, ninguém assumiu a sua responsabilidade. Isso é o se esconder entre as árvores. Isso é a pessoa se esconder atrás de todo aquele mundo das situações onde ela se vê o quê? Nua, vítima, frágil, e a culpa é do mundo todo. As pessoas, antigamente, elas acreditavam que existiam forças no mundo. Os pagãos, eles acreditavam que tinha a força do raio, o mar, a chuva, o vento, o sol. E todas aquelas divindades, elas guerreavam entre si. E a gente era o quê? Uma simples peça no meio de todas essas forças. A gente é impotente. Quem é o homem para querer se meter no meio de todas essas forças da natureza? Na hora que Adam Arishon está existindo, a gente tem, na verdade, o início do que é da liberdade. Onde ele está começando a ter o potencial de Bechirá, de escolha. Ou seja, você não é só a plateia, você não é só uma pessoa que está assistindo as forças do mundo acontecendo. Não. Você é o protagonista da sua vida. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelas suas escolhas. Isso que Hashem incutiu no homem, desse potencial de escolha, vem da própria essência de Hashem. Quando Hashem criou o mundo, ele não criou o mundo por um impulso, porque teve alguma coisa que ele precisasse. Não, ele criou isso daqui por livre vontade. A vontade de querer dar, fazer o bem. Por isso Hashem criou o mundo. Então, assim como ele não foi obrigado a fazer isso, foi 100% livre, a gente tem um pouquinho disso daqui. A gente também tem escolhas e a gente é livre nisso daqui. Só que a nossa liberdade, ela sempre tem que ter responsabilidade junto. A nossa liberdade, ela não pode ser tamanha tal que o rico vai ter tanta liberdade que vai oprimir os pobres, ou os fortes vão oprimir os fracos. A nossa liberdade, ela nunca pode passar os limites da responsabilidade.
Adão e Havá, eles tiveram medo da responsabilidade. Eles perceberam que se eu posso escolher, é um poder muito grande. Eu prefiro o quê? Me vitimizar. Não fui eu. Isso daqui é um poder muito grande. Só que a gente tem a continuação da história. Isso daqui foi com Adão e Havá. A fuga da responsabilidade, o medo de você ser responsável. Logo em seguida a gente tem a história de Caim e Abel, onde Abel, ele acabou imitando o irmão. Caim, ele teve uma brilhante ideia, fazer um corban para Hashem. E esse corban era uma forma dele poder se conectar com Deus. Abel viu aquilo, ele quis copiar. No final, Hashem aceitou o corban de Abel, que foi uma coisa muito mais autêntica, e o de Caim ele não gostou. O que acontece? Caim, naquele momento, ele fica irado, ele fica com muita raiva, e ele vai decidir fazer o quê? Matar o irmão. Naquele momento, Hashem chega para ele e fala, meu querido, vamos parar antes de você agir, antes de você fazer qualquer coisa. Para um segundo, porque não vai funcionar dessa vez aquele argumento que você é vítima dos teus instintos, você já tem um instinto assassino dentro de você, você talvez já nasceu serial killer, a tua genética está composta dessa maneira. Sabe que tem uma pessoa chamada Yuval Harari, uma pessoa famosa israelense, que bem assim contra a Torá e distante dos princípios judaicos, mesmo que ele é judeu. E ele tem um livro, Homo Deus, onde ele escreve no meio desse livro que no momento que a gente conseguir identificar todas as conexões neurais e toda a química que funciona no cérebro, a gente vai poder criar remédios onde nunca mais vai ter nenhum tipo de ansiedade, depressão, problemas. A gente vai poder conseguir controlar 100% a psique humana. E na verdade a gente sabe que isso aqui não existe. Não existe porque mesmo que a gente tenha a química cerebral, muitas vezes é a percepção da pessoa que vai despertar aquela química. Uma pessoa ela pode ver uma sombra, interpretar que aquela sombra é um perigo, e aquilo ligar uma química no corpo dela, ou a pessoa já pode ter na cabeça dela a ideia, calma, aquilo é só uma sombra, não é nada. E não vai disparar a química. Mesmo que a química ela existe algo que vem antes que regula também tudo isso. Então, às vezes, as pessoas elas acham que a gente pode controlar tudo e a gente é vítima desses impulsos. Então, Hashem chega para ele e fala, meu querido, você não vai ser vítima de nada. Hashem chega para ele e fala, Im lo teitiv se'et. Se você já não vai fazer o bem, para nesse momento, porque você não vai ser vítima das coisas. Você tem uma inclinação para o mal, Hashem fala, é verdade, todo homem tem uma inclinação para o mal, isso não é desculpa. Você tem uma inclinação para o mal e você não é vítima dessa inclinação, você não é refém, você não é nada disso. Você é responsável pelas suas escolhas. O que Caim fala? É verdade, eu não estou negando minha responsabilidade. Ele ouve de Hashem isso, ele vai e mata o irmão. E depois Hashem fala, ué, cadê teu irmão? E aqui vem a resposta bombástica de Caim. O que ele chega para Hashem? O que ele fala para Hashem? Falou, Hashem, eu sou o guardião do meu irmão? Eu sou a babá dele? O que ele está falando com isso? O que ele está falando? Eu sou o guarda do meu irmão, eu que cuido dele, eu sou a babá dele? Nesse momento, Caim está falando, diferente de Adão, que fugiu da responsabilidade, falou, não, eu adoro ter responsabilidade, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não tenho, a moral não me interessa, eu sou guarda dele, eu não estou feliz com ele, eu mato ele, não tem problema nenhum. O que importa são os meus desejos. Então ele está negando o quê? A moral. Para Adão, a vontade dele era impotente perante o mundo. Para Caim, o mundo é impotente para a vontade dele mesmo. Ou seja, para Caim o que importa é o que eu quero fazer. Se é certo, se é errado, se vou estar matando o outro, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com o outro. Eu não tenho com os problemas do... Isso aqui não é meu problema. Eu tenho a ver com a minha vida, com o que eu quero. É interessante que antigamente as pessoas, quando elas tinham aquelas ideias pagãs, e elas queriam fazer uma oferenda, como eles entendiam a oferenda? Existem aqueles deuses que estão brigando, e eu preciso apaziguar a ira dos deuses. Então a gente vai lá e vai fazer uma oferenda, pega às vezes uma criança, mata a criança para o Deus ficar calmo, e não jogar a ira dele para nós. Era assim a visão pagã. E na hora que Caim foi fazer o sacrifício dele, o que ele quis fazer? Ele quis manipular Hashem. Ele quis fazer aquele sacrifício para Hashem fazer a minha vontade. Para ele fazer o que eu quero. Porque o que importa é o ego da pessoa. O outro, não importa, eu tenho que manipular as outras pessoas. Sabe que Hitler falou uma frase forte. Ele falou, a consciência é uma invenção judaica. Isso Hitler falava. Então a gente vê que o quê?
Caim é isso. Não é consciência, não é o que é certo e o que é errado. A religião tem que me servir. Por que matar? Sabe que se a gente vai pensar um pouquinho, de onde vem a violência, o assassinato? Então, na verdade, na hora que um ser humano ele vai ser sádico como outra pessoa, ele vai machucar o outro, querer ver o outro sentir dor, qual é a raiz disso daqui na alma do ser humano? A raiz disso é você sentir poder. Na hora que eu faço o outro sofrer, na hora que eu faço a outra pessoa se irritar, na hora que eu faço a outra pessoa doer, eu sinto mais poderoso. É eu fazendo ela sentir algo desagradável. Na hora que Caim era o ego ao extremo, é aí que a pessoa chega no assassinato. É onde eu vou mostrar o meu poder total. Ele não tem medo da liberdade, o Caim. Ele gosta da liberdade, ele tem medo da liberdade do outro. O Caim ele tem medo da liberdade das outras pessoas, porque o que importa é só ele. Não tem o que eu deveria fazer, tem o que eu quero. O que eu quero está em primeiro lugar. Então, assim como Adam Arishon, ele negou a responsabilidade dele mesmo, ou seja, eu não posso fazer nada, Caim, ele nega a responsabilidade moral para com as outras pessoas. Onde é o outro, onde é os limites do outro, o que é a vontade das outras pessoas. E a gente agora vai para a nossa terceira história. Noach. Noach, ele começa como o grande tzadik. Né? A Torá, ela chega para a gente e no início e fala Noach matzah chen beinei Hashem. Noach, ele estava agradável nos olhos de Hashem. E a Torá também fala Noach ish tzadik tamim. Ele era um ish tzadik também, uma pessoa justa e correta na geração dele. Ele começa como um grande herói. E onde ele acaba? No fundo do poço. É o Noach que ele acaba bêbado. Ele é o Noach que acaba envergonhando os filhos. Onde ele acabou bebendo daquele vinho. Enquanto Adam Arishon comeu da árvore do conhecimento, o Noach ele bebeu do vinho do esquecimento. Onde ele acabou ficando bêbado, nem sabendo quem ele era. Enquanto Adam Arishon ele se escondeu de vergonha por Tanu. Noach não tem vergonha de Tanu. Noach ele sai andando pelado, onde os filhos têm que virar a cara para poder cobrir o próprio pai. Noach, que estava lá em cima, acaba caindo na sarjeta. O que aconteceu aqui com Noach? Como pode ser que ele caiu tão baixo? Lá de cima, para o fundo do poço. Então, na verdade, existe uma indicação interessante aqui no Pasuk. Na hora que o pai dele, Lemer, foi dar um nome para ele, a Torá ela fala a seguinte coisa. Vaikra et shemo Noach leemor. E ele deu o nome de Noach, por quê? Porque ele disse, Ze yenachameno. Yenachameno, se a gente vai pegar a palavra em geral em hebraico, yenachameno, vem o que? De nos consolar. Ele irá nos consolar, que nem Nihum Avelim, consolar um enlutado. Yenachameno. Só que a gente tem um problema gramatical aqui. Até o Rashi fala isso. Ele falou, se você vai explicar como a tradução normal da palavra Yenachameno como Nechamá, que é consolo, então o nome dele não devia ser Noach. Devia ser o quê? Menachem. Assim o Rashi fala. Ve'ata tzarich likrot shemo Menachem. Só que deu Noach. E por que Noach se devia ser Menachem? O Rashi dá uma outra explicação que na verdade não é para você dizer que aqui é Nechamá, mas é Yaniach mimeno et atzbon yadeinu, ele vai aliviar. Mas tá bom, mas o Pshat HaPashut, assim, a explicação mais simples da palavra é como a tradução literal dela. E por que de repente chegou em Noach? Então é interessante, a gente pode falar pelo que a gente está explicando aqui o quê? Com certeza Noach ele tinha um potencial muito grande de ser um Menachem. De ser aquele que quer consolar a geração, quer rezar pela geração, quer fortificar a geração, que ele ia pegar para aquela geração e ia começar a falar, pessoal, vamos voltar em Tchuvá, vamos melhorar nossas atitudes. Só que Noach ele foi o quê? Um grande Noach. Uma pessoa que ele descansou, ele ficou passivo. Ele construiu a arca dele, ele fez o trabalho dele, ele andou, como a Torá fala, do lado de Hashem todo momento. Enquanto Avraham Avinu, ele ia perante Hashem. Na hora que teve o problema com os Sodoma, ele foi enfrentar Hashem. Ele chegou para Hashem e falou, não Hashem, não vamos destruir Sodoma, não é assim, talvez tem 50, talvez tem 40, talvez tem 30 justos. Ele foi lá e peitou. Poxa, mas está falando de Erechaim, o que você tem a ver? Deixa os caras lá. Não, Avraham é aquele que enfrentou. Não, ficou na dele. Ele estava no cantinho dele, ele fez a arca dele, a geração lá fazendo as barbaridades, ele não rezou,
ele não ajudou, ele não fortificou, ele fez a parte dele. Ele foi do lado de Hashem, mas ele não foi na frente, ele não teve a responsabilidade social para com as outras pessoas. E aqui é o ponto, Noah ele falhou na sociedade. Ele cuidou da família dele. Tem pessoas que vivem assim. Elas estão preocupadas com a família dela, com os filhos dela, com os genros dela, com a família dela, com os pais dela. O resto não me importa. Não me interessa. O importante é a minha família estar bem, meus filhos estarem bem. O que vai ser da outra sinagoga? O que me importa da outra sinagoga? Poxa, mas às vezes a sinagoga é da esquina. Não importa. Eu estou na minha Keilah, na minha sinagoga, ou a minha família. É o meu. Sabe que tem um vorto interessante racídico que fala que a Hassidá, que é a cegonha, ela é um animal tamé, um animal impuro. Falam, por que ela se chama Hassidá? Que Hassidá vem de Hesed. Que tudo que ela pega, ela compartilha com a família dela. Então ela pegou um peixe, ela compartilha com todo mundo. Ela capturou alguma, ela compartilha, ela sempre compartilha o alimento. Por isso a Torá dá o nome dela de Hassidá, que faz Hesed. Ué, se ela é tão boa e faz Hesed, por que ela é tamé? A pessoa que ela faz Hesed só com os amigos dela, isso é tamé, isso não presta. Hesed é com todo mundo. Hesed é se importar com a outra Keilah. Hesed é se importar com, às vezes, pessoas de outro país. Hesed é se importar, às vezes, com uma escola que não é da tua linha. Ou com pessoas que pensam diferente, mas são Yehudim. Hesed é se importar com todo mundo. É se importar com o próximo. Isso é Hesed. Hassidá que faz só com os amigos dela, isso daqui também não presta. Isso daqui tem até uma indicação no Pasuk, onde Hashem fala, Vayar Hashem kirabar ata Adam. Hashem ele viu que o ser humano se perverteu demais bares na terra, e o ser humano ele tem sempre inclinações ruins o dia todo. Vainachem Hashem ki asa et Adam. E aqui Vainachem é se arrependeu. Hashem se arrependeu de ter feito o homem. Que palavra aparece aqui no meio? Vainachem. Noah se arrependeu. Noah ele tinha o potencial de fazer tudo, só que no final ele foi um grande desperdício. Ele acabou não fazendo tudo o que ele deveria. Vainachem é o mesmo tempo, lá no meio, o nome de Noah, ele acabou sendo um grande descanso, uma pessoa passiva. Ele não agiu. A gente sabe que no judaísmo existem duas formas de você se esquentar. Você pode vestir um casaco num dia frio, ou você pode ligar uma fogueira. Qual a diferença? Nas duas maneiras você vai estar se esquentando. Mas uma vai estar esquentando a você, na outra você está ajudando as outras pessoas. Noah ele tinha que ter ligado uma fogueira. Ele tinha que ter aquecido o coração das pessoas, ele teve tempo para isso. Mas ele não fez. Veja Yosef. Yosef chegou no Mitzrayim. A economia ele melhorou, fartura ele trouxe. Ele mudou o lugar, ele fez as pessoas fazerem Brit Milá, ele ajudou a comunidade toda, eram egípcios, eram goim. Ele fez a diferença. As pessoas adoravam ele fez toda a diferença, ele trouxe prosperidade para o lugar. Vamos pegar um outro exemplo. Se a gente pega Noah, ele fez uma teivá. Quem mais entrou numa teivá? Teivá em hebraico é arca, mas também pode ser cesta. A mesma palavra aparece para quem? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é aquele que foi colocado numa teivá. Só que olha a diferença daquele que saiu da teivá de Moshe para aquele que saiu da teivá de Noah. Moshe é aquele que quando estava passeando, ele viu um egípcio batendo no judeu. Não tinha ninguém. Tanto é que estava escondido, ninguém viu essa história, né? Ele viu que não tinha ninguém, o egípcio estava batendo no judeu, os judeus já eram espancados o dia todo. O que ele podia fazer? Está espancando o judeu. Imagina, você vai na rua, vê a polícia batendo no mendigo. Não, a polícia batendo no mendigo. Você vai se meter na polícia, no mendigo. Você vai olhar, talvez vai tirar uma foto, vai ficar olhando de longe, curioso, e vai seguir em frente. Moshe Rabbeinu não. Moshe Rabbeinu se meteu na briga. Ele falou, não é certo isso, eu não posso deixar isso daqui acontecer. Ele foi lá, Vayar Moshe ki enish, Moshe ele viu que não tinha ninguém para ser homem, não tinha nenhum homem, e explicam que na hora que ele viu que não tinha ninguém, nenhum homem, ele falou, eu tenho que ser aquele homem, eu tenho que ser a pessoa que vai ter que intervir, eu não posso deixar isso daqui acontecer. E o mesmo Moshe Rabbeinu que ele quando vê as filhas de Itró em perigo com os outros pastores, ele se mete na briga. Se quiser se meter na briga dos pastores lá com a mulher do outro, deixa eles se virarem, não tem nada a ver com você, cuida da tua vida. Não, Moshe Rabbeinu se mete, não é justo, não é certo. Esse Moshe que saiu da Teivá é aquele que conseguiu ser o que diferente de um grande Noah, de um grande descanso, de uma pessoa passiva. Ele é a pessoa ativa, ele é a pessoa que se mete, ele é a pessoa que age, ele é a pessoa que faz responsabilidade social. O que Noah não teve,
Moshe Rabbeinu teve. E essa é a diferença dos dois. Uma história interessante, o Rav Chaim Kanievsky, uma vez era uma pessoa veio para ele com um problema muito sério. Chegou para ele logo depois da reza de Vatikin e falou, Rav, meu filho ele tinha sentido dor de cabeça muito forte. A gente foi fazer um exame, uma tomografia, viu que ele está com um tumor, os médicos falaram que isso daqui é inoperável, não tem o que fazer. Rav Chaim chegou para o pai e falou, me traz a criança, eu quero falar com a criança. O pai trouxe a criança, o Rav Chaim perguntou para ela, o que você quer ser quando você crescer? A criança falou, Rav, eu quero ser como o senhor. Na hora que o Rav Chaim ouviu isso, ele falou para a esposa, traz agora o vinho do Sium. O Rav Chaim ele fazia o Sium, ele terminava toda a Torá todo ano. Então todo ano ele acabava todo o Talmud Bavli, todo o Talmud Yerushalmi, todo o Rambam, todo o Shulchan Aruch, tudo. Ele acabava toda a Torá todo ano. E ele fazia um Sium de toda a Torá. Então ele falou, me traz o vinho que a gente fez na festa de terminar toda a Torá. Ele deu para todo mundo tomar daquele vinho, fazer a brachá de Borei Pri Hagafen. Pessoas, todo mundo fez, quem estava lá. E ele chegou para o pai e falou, agora vai para o hospital e pedem para fazer uma nova tomografia. Provavelmente eles não vão querer fazer porque é um exame caro, e eles já fizeram ontem, vão falar que não tem diferença. Paga o valor que seja, mas faz uma nova tomografia. O pai falou, vamos agora, foi. Chegou no hospital, fui falar com o médico falou exatamente isso, não posso fazer outro exame, a gente fez ontem, não faz sentido, é muita radiação, não tem pelo quê, não faz sentido. Ele falou, eu assumo a responsabilidade, eu quero que faça, eu pago. Ele falou, vamos fazer o seguinte, se não tiver diferença nenhuma, eu pago o exame, se tiver diferença, vocês pagam. O médico aceitou, falou, tá bom, fizeram um novo exame, nada, não tinha nada. O médico falou, não é possível, a gente fez ontem o exame, tinha aqui um tumor inoperável. Ele fez a terceira vez o exame. Nada, não tinha nada. Eles voltaram, o médico falou, tá de alta, tá liberado, não tem nada, vai para casa. Eles voltaram naquela mesma hora para Rav Chaim, para Bnei Brak. Rav Chaim viu eles entrando com um sorriso no rosto, falou, não tinha nada no exame, né? Falaram, não tinha nada. O milagre, o Rav Chaim falou, nada de milagre. Vocês acham que o quê? Que é o vinho do ciúme? Nada disso. Falou, sabe o que aconteceu aqui? Na hora que eu ouvi que esse menino quer ser um Bentorá, que ele quer ser uma pessoa grande em Am Yisrael, quer ajudar as pessoas, eu falei, a gente tem que fazer o máximo para ajudar uma pessoa que nem essa. Eu não posso deixar ele nessa situação. Na hora que vocês saíram, eu peguei meu Teilim, eu comecei a rezar e chorar para Hashem, com o nome dele, pedindo para Hashem ajudar e tirar essa doença dele. O que eu fiz foi o que? Eu rezar para essa criança. Hashem fez isso aqui acontecer porque eu pedi para ele. Então o ponto é o quê? É você se importar com o outro. Ah, mas não é o teu filho, é um estranho, um Zé Ninguém. Não importa, o Gadol Ador parou o tempo dele, parou a vida dele para rezar para uma criança que ele não conhece. Isso é o que? É você não ser um Noah, é você ser um Moshe, é você agir, é você entender o que existe responsabilidade para com os outros. E aí a gente chega na nossa quarta história. Próxima história que a gente tem é a Torre de Babel, Migdal Bavel. E aqui é uma história interessante, são 9 psukim na Torá, bem curtinho, e as palavras aqui são bem curiosas. Está escrito na Torá, toda a terra estava uma única língua, as pessoas estavam unidas. Eles foram para a planície lá de Shinar. Um chegou para o outro e falou, vamos fazer tijolos, e vamos assar eles, porque o tijolo você tem que assar para ele ficar pronto. Vai ter e a gente vai poder fazer o quê? Transformar isso aqui como se fosse pedra. E daí eles falaram, o que tem que fazer com esses tijolos? Vamos construir para a gente o Migdal, uma cidade, uma torre, com o topo no céu, vamos fazer para a gente um nome, para a gente não se espalhar na terra. Ou seja, eles queriam fazer algo para unir eles. Então tem alguns pontos para a gente ver aqui. Em primeiro lugar, antigamente, como as pessoas construíam coisas, eles usavam pedra. Eles pegavam pedra, cortavam pedras e faziam as casas deles. Você vai hoje em dia em Yerushalayim, na cidade, na época lá, as construções do Beit HaMikdash, você vê lá de 2000 anos atrás. É tudo pedra, as pessoas usavam pedra. Só que o problema é que nesse lugar de Shinar é uma planície que não tem pedra. Não tem pedra. Então eles desenvolveram uma tecnologia nova, inovadora, onde você consegue construir a sua pedra. Você não precisa mais na natureza colher a sua pedra. Você pode construir o seu próprio tijolo. E com isso eles pegavam a lama, o barro, e eles faziam no formato, Levenim que a gente falou, e assavam isso daqui.
Ou seja, é o desenvolvimento de uma tecnologia nova. E o que acontece? É interessante, Nilbena Levenim, se a gente pegar essa palavra Nilbena Levenim, é as mesmas palavras de que Hashem, quando ele fez para bagunçar a língua deles. O Passuco fala... O Passuco fala, Havanerda venavla sham sfatam. Navla é a mesma raiz do Nilbená, as mesmas letras da raiz do Shoresh, da raiz da palavra. Ou seja, eles queriam fazer esses tijolos para unir todo mundo com medo de se espalhar, e o que eles receberam foi justamente o contrário, espalhou a língua deles. Mas qual foi o erro aqui? O erro foi, a gente vê as palavras, aparece lá a palavra Sham, Shem e Shamaim. O meio de toda a história tem a palavra Uroshom Magia Bashamaim. O topo da torre chegava no céu. Ou seja, a ideia deles é o quê? Com a tecnologia que eles foram desenvolvendo, com os avanços tecnológicos, eles começaram a se sentir uma cidade que está isenta de Deus. A gente não precisa de Hashem. A gente agora entende as coisas. O pensamento é o quê? Antigamente, quando as pessoas eram primitivas, quando elas achavam que o que é as estrelas? Pontinho de gases no céu. O que é escuridão? É talvez uma coisa que vem. O que é o sol? Não sabiam o que é o sol, como funciona o corpo humano. Não sabiam nada. Então você fala o quê? Você pode acreditar em demônios, em espíritos, em forças, em Deus. Muitas das pessoas hoje em dia pensam assim, a religião é uma coisa primitiva, né? Uma coisa do pessoal que vivia naquelas ilusões. Hoje a gente sabe como funciona uma célula, como funciona um átomo, como funciona um quantum, quando funciona as estrelas, física quântica, física newtoniana, biologia, tecnologia, você entende tudo. Então o ser humano começa a fazer o quê? Você vai se tornando o quê? Em vez de você ter um Deus, o ser humano vai se sentindo Deus. Eu agora controlo tudo. Eu agora não preciso de um Deus. Porque eu entendo todas as coisas. Eu entendo como a gente funciona. A gente agora está na missão indo para a Lua. Daqui a pouco o homem vai de novo pousar na Lua. A gente está conhecendo cada vez mais o universo e tudo. A Torre de Babel, que a gente vai estar no Shamaim. Não é Hashem que está no Shamaim. É a gente que vai estar no Shamaim. Sabe qual era a altura da Torre de Babel? 90 metros. 30 andares. Hashem, parece até engraçado, ele desceu para ver aquela grande torre, né? O Passuco fala, Hashem desceu, Nerdá, vamos descer. O ser humano acha que ele está no céu. É um toquinho, é 30 andares. A pessoa acha que ela já chegou lá em cima. A gente, às vezes, com a nossa tecnologia, acha que sabe de tudo. E Hashem olha para aquilo e fala, o que é isso? É 30 andares. Você achou que você chegou já o quê? Imagina aqui que é uma galáxia, aqui que é o universo. A gente, com 90 metros, acha que já chegou no céu. É isso, mas Hashem até às vezes ri e fala, o ser humano acha que é tão arrogante que com um pouquinho que eles têm, eles acham que já são tudo, que já sabem de tudo, que tem tudo. Então isso que acontece. A gente tem a Torre de Babel, que é o quê? Uma cidade sem Deus. É aquela cidade onde Hashem não faz mais parte dela. Quando Bereshit, a gente vai analisar o início da criação do mundo, aparece a palavra, variações da palavra de Leavdil, Avdalá, que Hashem separou aqui e lá, separou a terra do mar, separou o céu de cima e de baixo, aparece 5 vezes. O início de toda a criação é o quê? Limites. Precisa ter limites. Na hora que a gente vai ver a palavra Bavel, o que é Bavel? Bilbul, confusão. Confusão é quando você mistura as coisas, quando você deixa tudo sem limites. Se a gente vai até pegar a palavra haverá, o que é haverá? Transgressão, que em português a gente fala transgressão, quando você passa o limite. Ou seja, o limite era até aqui. Você pode comer isso. Você foi lá e comeu o que você não podia. Você podia olhar isso. Você olhou o que você não devia. Você podia falar isso. Você falou o que você não devia. Haverá é quando você passa os limites. Haverá, você transgrediu. Você avançou mais do que poderia. Isso é uma haverá. Todo Motzei Shabbat a gente faz o que? Uma avdalá. Se você sai do Shabbat, você vai entrar na semana, você tem que separar as coisas. E separar é saber os limites. Na hora que eles criaram a desordem, na hora que eles começaram a misturar qual o papel de cada um, o papel da sociedade, se a sociedade tem que ter Deus ou não tem que ter Deus, o que eles acabaram herdando é a bagunça, é a desordem. É isso que eles acabaram herdando. E a gente vê que qual foi a consequência dessa Migdal Bavel da Torre de Babel? Foi a incapacidade de se comunicar. É onde um não entendia mais o outro. Por quê? Quando Hashem criou o mundo, está escrito que ele criou o mundo com palavras.
O início de tudo, Bereshit, certo? A gente fala que no início Hashem criou do Aleph até o Tav, ele criou as primeiras letras do Aleph até o Tav, e com palavras, com letras, ele foi criando o mundo. O mundo é uma junção e composição de palavras. O que a palavra faz? A palavra ela define. A gente pode ter um copo e uma xícara. Uma xícara e um copo, são palavras diferentes. A gente pode ter no início da manhã uma palavra, o meio da manhã já é outra, o meio do dia já é meio-dia. Existem palavras para tempo. Existem palavras, várias aves, cada um tem um nome diferente, uma espécie diferente. Né? Tem o papagaio, tem o tucano, tem o periquito. Mas são aves. Na palavra ela consegue definir espécies, pessoas, emoções. É isso. Palavra ela separa, ela distingue. Na hora que eles não colocaram limites e eles se acharam deuses, eles se acharam na sabedoria, no entendimento de tudo e tiraram Hashem da história, o que você herda disso é o que é a bagunça das línguas. É onde a língua, a palavra que devia distinguir, ela já não está funcionando. A gente sabe que em hebraico, a palavra achrayut, que é responsabilidade, que é o tema da nossa aula de hoje, ela tem no meio uma outra palavra. Achrayut, ela vem o que? De acher. É quando existe espaço para outra pessoa. Toda responsabilidade, ela vem quando existe o próximo. Quando eu sei o espaço da outra pessoa, eu sei a importância dela, a posição dela. Na hora que existe Deus, existe a humanidade. Eles perderam essa responsabilidade. Eles perderam o acher. Só tinha o que? O que eu entendo, o que eu sei, o meu poder, o meu controle. E todas essas 4 histórias, elas prepararam um Avraham Avinu. A gente perguntou por que essas 4 histórias antes de Avraham? Começava com Avraham, para que todas essas histórias antes? Porque somente através delas a gente consegue ver surgir um Avraham. E quem é esse Avraham? É aquele que tem responsabilidade pessoal, é aquele que tem responsabilidade moral, é aquele que tem responsabilidade coletiva. E mais ainda, ele entende que a sociedade ainda presta as contas para Hashem. Avraham Avinu é aquele que ouviu de Hashem, Lech Lecha. Saia da tua terra, da sua sociedade, da sua casa. A gente sabe que tiveram grandes pensadores. O primeiro dele, Marx, que via na propriedade e na terra uma influência muito grande para o ser humano. O ser humano, às vezes, ele é refém do dinheiro, do capital, da terra. Hashem falou para Avraham Avinu, Avraham, você não é vítima do capital. Lech lecha me'artzecha, sai da tua terra. A gente depois teve um Spinoza, que falou que a pessoa é influenciada pela sociedade. Saia, mimoladeterra. Saia da sua sociedade, você não é vítima da sociedade. Mas toda a sociedade faz assim, todo brasileiro faz assim, todo americano... Não importa, você não é obrigado a ser vítima da sociedade. Chega, você não é vítima. Saia de moladeterra, saia da sociedade. E a gente teve um Freud que falou que as pessoas elas são vítimas dos impulsos inconscientes dela. Da infância, dos traumas que o pai e a mãe causaram. Mi beita virra, saia da casa do seu pai. Você não é refém que nem Marx falava da propriedade. Você não é refém que nem Spinoza falava da sociedade. Você não é refém que nem Freud falava das teus pais. Você é livre e você é responsável. Você não é vítima. E isso criou um Avraham Avinu que na hora que ele viu o sobrinho dela, não era irmão, era sobrinho. Na hora que ele viu o sobrinho dele, Lot, sendo raptado, é que ele fez uma guerra para ir pegar o sobrinho. Enquanto Caim falou, eu sou o guarda do meu irmão, tô nem aí pro meu irmão, eu faço o que eu quero, eu que mando. A gente vê um Avraham Avinu que faz uma guerra para salvar o sobrinho, o filho do irmão. Enquanto a gente tem um Noah que fez a arca dele, no cantinho dele, deixou a geração lá na maldade deles, a gente tem um Avraham Avinu que na hora que vê Sodom, reza para as pessoas ruins, reza para ser salvado quem não presta, reza para ajudar aquelas pessoas que estavam fazendo errado nos olhos de Hashem. O pior, eles faziam. Sodom era o oposto de Avraham, o pior do pior. Enquanto Avraham Avinu pregava o Chesed, a Sodom pregava o anti-Chesed. Imagina você, é o pior do pior, mas em nenhum momento falou que morram. Não, ele tentou salvar. Enquanto Noah ficou um Noah, um acomodado. E a gente vê um Avraham Avinu que na hora que tem um impulso natural de um pai salvar um filho, um pai naturalmente ama um filho, qualquer coisa, um cachorro gosta do filho, um macaco gosta do filho. Um ser humano, ele tem naturalmente, instintivamente um amor para o filho.
E na hora que Abraham Avinu ouve uma ordem, mata teu filho, Hashem mandou, Hashem está em cima. Ah, mas eu tenho meu instinto paterno. Não importa, você tem um instinto paterno, me sobrepôs a isso. Não é porque você tem um instinto que você é vítima dele. Esse é um Abraham Avinu que ele é 100% responsável para com ele, aquele que pulou no Kifshana Esh, naquela fogueira, aquele que rezou para Sdom, aquele que se importou com o sobrinho, aquele que fez para os outros, aquele que se preocupou da melhor maneira para com as outras pessoas. Esse Abraham Avinu que é totalmente responsável, e mesmo no impulso natural do filho, ele conseguiu se sobrepor. Isso daqui, Abraham Avinu, ele é justamente antítese, é o que vai contra o determinismo. Enquanto muitos acham por aí, de novo, eu sou vítima da vida, eu sou vítima das situações, eu não posso fazer nada, eu não tenho que deixar os outros. O que a Torá está ensinando para a gente, não. Você tem que ser responsável pela sua vida, saber que você faz as suas escolhas. Você tem que ser responsável para com os outros, para entender que você tem que dar o espaço para as outras pessoas existirem, não é só o que você quer. Você tem que ser responsável para com a sociedade, para quem precisa, mesmo que às vezes é outra comunidade, são outras pessoas, são outros pensamentos, não importa. Você tem que agir que nem Moshe Rabbeinu agiu. Não ser passivo, mas sempre saber o que é que a sociedade também deve contas para Hashem. Saber que o que é que a gente tem responsabilidade. E agora a gente começa a chegar nesse entendimento, assim como Abraham Avinu ele fez a jornada dele, foi geográfica e psicológica ao mesmo tempo, e ele não foi na facilidade humana de querer culpar os outros, eu não sou culpado, ou deixar os outros, ou cuido de mim mesmo. Ele foi aquele que trouxe a responsabilidade para Israel. E agora a gente entende por que na abertura do mar, o mar não se abriu sozinho. A gente perguntou no início, por que quando chegaram no mar, o mar já não se abriu? E matava os egípcios, ele seguia. Ou quando Moshe Rabbeinu rezou, porque Hashem falou, para de rezar. Então tem um Maharal incrível. O Maharal ele fala a seguinte coisa. A água, ela sempre representa aquilo que é o mais material. Por quê? A água ela não tem forma. Você pode fazer com a água o formato que ela quiser. No recipiente que você coloca, a água pega esse daqui. Que nem a matéria. Você pode fazer de uma mesa um lugar de estudo. Você pode fazer um martelo para bater numa pessoa. Ou bater num prego. Você pode com a matéria... É o potencial de fazer o que você quiser. A água ela sempre vai estar no plural. Maim. Toda vez que você acaba em hebraico com im no final é plural. Uma água não tem singular. Porque tudo que é material, quanto mais material, mais é a multiplicidade. Quanto mais a gente vai subindo dos mundos espirituais, mais vai chegando para unicidade. É como se tem uma luz, você coloca num cristal e ele abre em várias cores. Sempre quanto mais puro da origem, é mais junto tudo. Quanto mais vai separando, começa Chesed, Gvurá, severidade, bondade. As coisas vão se dividindo. Quanto mais material, mais divisões. Por isso que a água é plural, Maim. Na hora que Am Israel chegou no mar, a ideia é o quê? Que aquilo que é material, ele foge do espiritual. E olha que incrível o Maharal fala. Ele fala, na hora que a Am Israel estava naquele nível tão grande, eles tinham que entrar no mar porque eram eles que iam abrir o mar. Hashem chegou uma hora que falou, até agora nas pragas, era eu levando vocês no colinho. Era eu cuidando, dando sangue, e dando gafanhoto, e dando granizo, e os animais, e eu fazendo tudo, e vocês assistindo o espetáculo. Era bonito, você assiste o espetáculo. Você não participou disso, você só assistiu tudo isso. Hashem falou, agora chegou o momento de você começar a ser por você. É quando você pega aquela criancinha e fala, agora você vai começar a andar sozinho, andar sem rodinha, eu não vou te segurar. É o momento que você começa a ser responsável por você. E por isso que Hashem quis fazer isso aqui de propósito, ou seja, o mar não se abriu sozinho, porque Hashem falou, agora não é comigo. Vocês agora vão fazer ele se abrir. E na hora que assim o Maharal fala que eles começaram a entrar no mar, a água começou a se abrir por causa de Am Israel, por causa dos Yehudim, porque eles estavam tão elevados que a água começou a fugir, a matéria começou a fugir deles, porque eles estavam num nível tão elevado, mas eles tinham que ter atitude. Eles agora são responsáveis. Isso daqui é a grande lição, é você sair de um estado de não responsabilidade e ter a maturidade de ser responsável. Então o Maharal ele traz um midrash muito interessante. Olha o que o Maharal fala. Rav Banai Omer, Bishvil Avraham ani koreh lahem et hayam. Hashem ele fala para Am Israel, pelo mérito de Avraham, eu vou abrir o mar. E a gente está até agora falando de Avraham Avinu. Sheneemar, vaivaka atzeiolá, veneemar kan vaivaku amayim. E a mesma palavra de abrir é usada tipo nos dois sentidos, tanto de Avraham Avinu, onde ele trouxe, ele preparou as madeiras para olá, e a mesma palavra vaivaku amayim, que abriu a água. Então o que o Maharal explica desse midrash? Ele fala assim,
Kriyat Yam Suf, ele aconteceu porque Am Yisrael conseguiu se tornar mais elevado, conseguiram vencer os instintos dele e conseguiram se tornar espiritualizados. E a gente falou que a espiritualidade, ela acaba afastando a matéria. Então ele falou, já que Avram Avinu, ele teve uma itgabrut, ele conseguiu vencer a matéria, que ele conseguiu, olha o que o Maharal fala, Gover sichlo alateva shelo, ele conseguiu vencer através do sechel dele, do lado intelectual dele. Ele venceu a natureza instintiva dele. Ele não foi refém da natureza dele. Ele venceu essa natureza. Venidchati vomifnei sichlo, ele conseguiu afastar a natureza, que seria o instinto, aquilo que ele seria refém. Ele conseguiu se sobrepor e falar, eu não sou refém, eu sou responsável, eu posso fazer, eu posso agir. Porque o Maharal fala, o natural é uma pessoa não conseguir matar o filho. A natureza não deixa fazer isso. Já que ele conseguiu se sobrepor à natureza, que seria o instinto dele, ele conseguiu fazer o que? Os filhos dele tiveram o mérito de afastar a natureza para eles. Olha que bonito isso. Já que Avram Avinu não foi vítima e refém dos instintos dele, ele conseguiu afastar o instinto natural dele, os filhos conseguiram herdar esse potencial de, na hora de entrar no mar, a natureza, a matéria se afastar e fugir deles. Responsabilidade. A gente termina com uma história. Uma vez uma pessoa chegou para o Baal Shem Tov, uma pessoa muito rica, chegou para ele e falou, Rav, eu quero ver Eliyahu Hanavi. O Baal Shem Tov falou, meu querido, você quer mesmo ver Eliyahu Hanavi? Você vai ter que se esforçar, você está disposto? Ele falou, o que o senhor mandar? Ele falou, tá bom. Ele falou, pega uma carroça, enche de comidas, enche de bebidas, e vai passar Rosh Hashanah em tal cidadezinha na casa de tal pessoa. Falou, tá bom, vou ver Eliyahu Hanavi. Falou, vai. Pegou, ele encheu a carroça com as melhores comidas, peixe, carne, frango, tudo, levou. Bateu na porta, chegou naquela cidadezinha, bateu na porta da pessoa, abriu um senhor com um filhinho atrás, ele perguntou, posso passar Rosh Hashanah com vocês? O homem quase chorando falou, seria um prazer, mas minha esposa faleceu faz poucos meses, eu não tenho condições, a gente não tem nem comida pra gente ficar no Yom Tov, como você vai passar com a gente? A gente não tem condições, seria um prazer, mas a gente tem. Ele falou, não, comida é o problema, eu trouxe comida. Sério? Trouxe tudo. Trouxeram na carroça peixe, frango, carne, rale, tudo. Uma maravilha. Eles passaram o Yom Tov maravilhoso. Só que acabou Rosh Hashanah, ele não viu Eliyahu Hanavi nenhum. Ele, muito chateado, ele volta para o Baal Shem Tov e fala, eu fiz o que o senhor falou, eu não vi Eliyahu Hanavi. O Baal Shem Tov falou, como assim, não viu? Eu não vi. Falou, puxa, se você não viu Eliyahu Hanavi, então você tem que agora de novo encher uma carroça cheia de comidas e ir passar a véspera de Yom Kippur naquela casa e Yom Kippur também com eles. Falou, tá bom. Vou ver Eliyahu Hanavi, falou, vai. E esse homem chegou lá, ele está na porta da porta, e na hora que ele vai bater na porta, ele vê a criancinha, aquele filho chorando pro pai, falando, pai, eu estou morrendo de fome, o que vai ser da gente? O pai falou, filho, eu não tenho comida nenhuma, não tenho nada para te dar. Daí o filho vai e pergunta para o pai, e isso o homem ouvindo na porta, falou, pai, será que Hashem vai mandar o Eliyahu Hanavi, que nem ele mandou para a gente em Rosh Hashanah? E naquela hora que o homem ouviu aquilo, ele falou, a gente não tem que procurar ver Eliyahu Hanavi. A gente tem que procurar ser Eliyahu Hanavi. E naquele momento ele bateu na porta, ele entrou e falou, trouxe para vocês a comida. E ele entendeu que o Baal Shem Tov queria ensinar. Às vezes a gente quer as coisas fáceis, a gente quer que as coisas aconteçam de fora, que o milagre venha. E o que Hashem quer mostrar para a gente, não, você é responsável, você tem que ser Eliyahu Hanavi. Você não tem que esperar alguém fazer pela comunidade. Às vezes algum rabino se levantar, alguém fazer. Às vezes é você que tem que fazer, é você que às vezes tem que levantar um telefonema, é você que às vezes pode fazer uma coisa melhor, é você que pode se interessar pela pessoa que está doente. Mas tem tantas pessoas na sinagoga, eu tenho que visitar o doente? Ué, é você, talvez é você. Às vezes a gente vai colocando tanta gente para ajudar, tanta gente para colaborar, tem tantas pessoas tão ricas, eu vou entrar nesse projeto, eu vou ajudar aquele lugar, eu vou fazer. Puxa, às vezes é você. É muito fácil a gente jogando as responsabilidades nos outros, a gente se sentindo vítima das situações, ou não se importando. O que a Torá ensina pra gente é o quê? Seja um Avram Avinu. Seja um Moshe Rabbeinu que se meteu às vezes na história que tinha que ter se metido. Seja um Avram Avinu que se importa com as pessoas mesmo que sejam diferentes. Seja o Eliyahu Hanavi na vida das pessoas. Não viva passivo, não seja um Noah que se acomodou, que chegou lá bêbado, sem nada. Seja aquele que vai ser o Menachem, aquele que vai poder consolar os outros. E não um Noah que vai ficar acostumado e acomodado. Faça a diferença na vida das pessoas, porque você é responsável pela sua vida e você pode gerar um impacto na vida dos outros. Obrigado.